Olá, amados. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos. Vamos estudar nessa videoaula Cura Interior, aula de número 2, com o tema A Criação e a Queda do Homem. Vamos lá. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Não imagem física, porque Deus é espírito, mas com relação à inteligência. Então, o homem ele é um ser inteligente, diferente de toda a criação. Deus criou o homem para ter comunhão com ele. E quando Deus criou o primeiro homem, não criou com inteligência natural, mas com inteligência espiritual, porque contém espírito. Isso significa que Adão, o primeiro homem, foi criado com inteligência espiritual para viver com sabedoria, tanto para ter comunhão com Deus, assim também para cuidar da criação. Veja bem, amados, a diferença aqui entre o homem e o animal. O animal, quando morre, a alma do animal desaparece. Já o homem é diferente. Quando o homem morre, a alma do homem não desaparece, porque o homem foi criado com alma espiritual. O homem é um ser vivente. Então, Adão, antes da queda, era um homem perfeito e usava todo o potencial da sua alma antes da queda, antes de pecar. E a pior enfermidade que pode existir é a enfermidade na alma. A enfermidade na alma do homem é pior do que qualquer enfermidade no corpo. Então, a enfermidade na alma é gerada pelo pecado. E o pecado ele é conhecido como câncer da alma. A Bíblia diz que por homem entrou o pecado e pelo pecado entrou a morte. Por isso que todos os homens morrem por causa do pecado. E aqui nós podemos ver duas mortes. Tanto a morte que conhecemos, a morte natural, a morte do corpo, assim também como morte espiritual. Então, por isso que precisamos de cura interior, por causa do pecado. Se não fosse o pecado, não ia ser necessário tratamento na nossa alma, cura interior. Então, quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, ficamos livres da culpa do pecado, mas não das consequências que o pecado gerou em nossa alma. Agora, para a nossa alma ser curada das sequelas do pecado, foi gerado pelo pecado, temos que procurar viver com a mesma natureza que Adão vivia antes de pecar, antes da queda, conhecido como o pecado original. Adão vivia com sabedoria espiritual, mas depois do pecado, ele passou a viver com uma sabedoria natural, uma sabedoria terrena e carnal. E a raça humana herdou essa genética de Adão. Então é por isso que nós vemos aí o homem vivendo no pecado e destruindo a sua alma. Essa comparação de Adão antes da queda e pós-queda é porque antes da queda Adão usava todo o potencial da sua alma. Então, antes da queda de Adão, não tinha necessidade. Os descendentes de Adão não iam precisar de cura interior. Mas Adão não teve filhos antes da queda. Adão e Eva começaram a gerar filhos pós-queda, já após a natureza carnal. Então, todos os seres humanos herdam essa genética pecadora. Então, e para libertar nossa alma de pensamentos e comportamentos negativos, temos que viver uma vida de santidade. Então, primeiro aceitamos a Jesus. Somos livres da culpa do pecado. Agora é necessário buscar viver uma vida de santidade, vivendo os mandamentos de Deus. Então, ter comunhão com o Espírito Santo. Viver na santidade, na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma vida de santidade, como está escrito na palavra de Deus. Fala toda a congregação dos filhos de Israel, e diz-lhes: santos sereis,
porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, a vida de santidade liberta o homem do pecado. E uma vez liberto do pecado, a alma é sarada das consequências do pecado. Então, vivendo no pecado tem consequência gerada pelo pecado. Vivendo a vida de santidade é livre das consequências do pecado, porque não está vivendo no pecado, mas procurar viver na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o que nós vemos hoje é as pessoas vivendo como animais, vivendo a vida de pecado, e é por isso que gera essas sequelas na alma do homem. Então, agora gera também a necessidade de uma cura interior, por causa do câncer da alma, por causa do pecado. Podemos entender que pelo primeiro Adão entrou o pecado e a morte, o primeiro Adão. Mas pelo segundo Adão, Jesus Cristo, entrou vida e vida em abundância, que é libertação e salvação, ou vice-versa, salvação e libertação. Fazendo aqui um resumo, a cura interior está na busca pela presença de Deus, se afastar do pecado e buscar a presença de Deus na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia é a santa palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Então, é na Bíblia que nós vamos achar o caminho da cura e o caminho da salvação. Então é isso, amados. Na primeira aula, nós estudamos que quando nos convertemos, somos vivificados pelo Espírito Santo e livres da culpa do pecado. Então, isso já tira um peso, mas não das sequelas que o pecado gera na alma humana. Já nessa segunda aula, nós já aprendemos aqui a prática, uma aula mais prática, que é buscar uma vida de santidade na comunhão do Espírito Santo, aonde nós vamos encontrar no segundo Adão, Jesus Cristo, aquela natureza que tinha antes em Adão, antes da queda. Porque se Adão não pecasse, os descendentes de Adão não iam necessitar de cura interior. Mas como que Adão pecou e toda a raça humana herdou essa genética pecadora de Adão, agora temos a necessidade de cura interior, de um tratamento para a nossa alma. E onde vamos achar? Quando aceitamos a Jesus? Somente não. Então é necessário aceitar Jesus como nosso único Senhor e Salvador e procurar viver uma vida de santidade. É na vida de santidade, se separando do pecado, buscando a comunhão com o Espírito Santo, na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a presença de Deus é quem nos cura. Então a Bíblia é a santa palavra de Deus que vai nos orientar. Então, em resumindo, a cura interior está na palavra de Deus, na orientação da palavra de Deus. Então você que é nosso aluno do curso de Psicologia Pastoral ou de algum curso que tenha disciplina de cura interior, você vai pegar o seu módulo e vai estudar o módulo, pesquisar e na dificuldade também ter contato com o nosso suporte que vai estar te passando mais orientações. Amados, você também, você que é nosso aluno e você que não é nosso aluno, sentindo no coração o desejo de estudar sobre cura interior, batalha espiritual, para estar ajudando alguém que necessita de uma ajuda na alma, de um tratamento na alma, está aí no rodapé do vídeo. É o link do nosso seminário, onde você pode estar entrando no nosso site, pegando os contatos atualizados para estar solicitando a sua matrícula junto à nossa secretaria. Então, que Deus em Cristo abençoe você que é nosso aluno e você que tem acompanhado as nossas aulas.